Bom, uma boa tarde a todos. Uma honra, um prazer a gente estar junto aqui novamente em mais uma live da FEAC, quarta live, né? Salvo engano. E hoje uma tarde especial, não é exatamente uma live técnica, digamos assim, como tantas outras foram, porque os convidados de hoje, eles não são exatamente empresários, assim, policy makers, como a gente tem chamado, né, com mais frequência, e não são, por exemplo, acadêmicos de outra universidade. Mas eles são duas pessoas que, primeiro, nos são muito queridas, e, em segundo lugar, eles estão tendo o privilégio, né, de curtir esse confinamento na Europa, ganhando em dólar, em euro, em libras esterlinas, qualquer moeda muito mais forte do que a nossa. Então, aqui de cara, assim, eu já expresso a minha inveja branca. Né? Quisera eu estar aí na França, ganhando em euro, seria um isolamento bem melhor. E é exatamente nessa vibe que a gente pensou nos convidados de hoje. A professora Luciana, do meu departamento, minha amiga que me sucedeu lá na coordenação de atuário, uma pessoa pela qual eu tenho um carinho enorme e que está na França, ela vai já falar um pouco melhor. E o nosso amigo Fabrício, também trabalhei muito tempo com ele à frente do CAEM, e que agora está aí no Reino Unido, né? Então, assim, quando a gente pensou nesses nomes, diferente dos nomes das lives anteriores, essa é uma live mais interna, mais caseira, por assim dizer, mas quando a gente pensou nesses nomes, eu falei primeiro com a Cláudia, que tem sido assim uma idealizadora desse projeto conosco, a professora Cláudia Burrana, lá do nosso departamento. Falei, Cláudia, o que você acha? Você acha que faz sentido? Você acha que vai dar adesão? E já estou vendo pela quantidade de professores uma adesão maravilhosa, porque o ponto é que hoje a Lu e o Fabrício estão morando fora. Então, eles podem partilhar com a gente como é esse confinamento em termos familiares, pessoais. E uma coisa, eu acho que nesse ponto a gente precisa aprender muito aqui, porque o Brasil é meio que a vanguarda do atraso, né? Então, a gente precisa aprender aqui que, de repente, essa vibe de aula remota, isso não é uma invencionice. Estamos longe, claro, por vários aspectos, internet, equipamento, cultura, mas vamos ver como é que outros países estão lidando com isso, e pode ser que isso nos motive a entender que esse expediente remoto não é uma vibe temporária que, quando o mundo voltar, entre aspas, ao normal, precisa ser tudo abandonado de novo, né? Eu acho que esse modelo híbrido presencial remoto veio para ficar, mas para que aquela história, santo de casa não faz milagre, né? Para que não fique só nesse ponto, pode ser que um santo que é de casa, mas está morando lá na Europa, faça algum milagre e consiga trabalhar essa noção na nossa comunidade FEAC de que esse expediente remoto e futuramente híbrido, ele está sendo fortemente adotado, seja numa escola de business moderninha, como é a esquema da Lu, ou seja numa escola secular, talvez o Fabrício até saiba quantos séculos tem Cambridge, né? Uma escola, portanto, muito clássica. Então, é nesse sentido que a gente pensou nesses dois convidados. A Cláudia achou ótima essa oportunidade de aprender com a experiência dos dois. E aí, desde já, agradeço, claro, aos nossos dois convidados que aceitaram. Agradeço de coração a todos que estão aqui. Agradeço pelas expressões aqui no chat concordando com a gravação, porque o Google Meet assim pede, lembrando que depois vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube lá, que é FEAC, espaço UFC, tudo maiúsculo, não é? E aí, como a gente veio aqui não para me ouvir, mas para ouvir a Lu e o Fabrício, vamos pedir aqui as considerações iniciais de ambos e, na sequência, a gente abre para algumas perguntas. Ladies first, né? Lu, minha querida amiga, obrigado pelo seu sim. Como é que está aí essa vida na França, pré e pós-confinamento? Você já está aí há quase um ano, né? Vai fazer em setembro um ano. Tá. Primeiro, obrigada, Paulo, pelo convite.
E tão bom ver vocês, tô vendo o rostinho de todo mundo aqui. O professor Vicente está aqui, mas ele não ligou a câmera ainda. Saudade, professor Vicente. Bom, é ótimo ver vocês. Bom, aqui o confinamento começou em março, né? A gente está preso desde o dia 11 de março e acabou agora dia 11 de maio. Então foram 2 meses de confinamento e as aulas não pararam no doutorado. No começo eu fui muito relutante, porque eu acho que não ia ser legal, mas assim, eu digo com toda sinceridade, foi o que manteve a minha sanidade. Porque assim, eu tô aqui, né? Tô sozinha, não sei se o Fabrício tá com a família dele, mas aqui tá eu e os meu anjo da... Professor Vicente, que fofo! Saudade. Então, tá eu e meus anjos da guarda, mas assim, passar o dia só é complicado, é agradável, porque eu gosto da minha companhia, mas essa rotina de ter a gente ter uma agenda no doutorado foi o que me salvou, porque assim, a Esquema, ela já usa essa plataformas online, porque assim, aqui na França são três filiais. É aqui no sul da França, que é em Sofia Antípoli, que é como se fosse o Vale do Silício da França, que fica no sul, perto de Nice. Tem Lille, que é no norte da França, e tem em Paris. E aí, assim, os professores já utilizam isso. Então, tem professores que moram em Paris, então eles não vêm no campo aqui em Sofia Antípolis só dá aula. Então, eles já utilizam essa estrutura do online. Então, a gente já estava acostumado com isso. Desde o começo, as aulas começaram assim, no online, né? Só que agora, com o confinamento, foi tudo migrado 100% para o online. E aí a gente tem seminários online, tem tudo é online. E tudo funciona muito bem. Assim. Assim, foi no começo, como eu falei, no começo foi bem complicado, porque assim, aula online, deve ser bem esquisito. Mas tudo sob controle. Assim, Lu, tudo e os funciona. alunos do mundo todo, na sua turma, você acha que eles também aceitam esse negócio online? Ou... Então, os meninos, assim, que na realidade, assim, o doutorado, eu estou fazendo doutorado na França de finanças, e aí o programa tem a parte de, uma escola de business, como você falou, e aí tem um programa que é a parte de management, e tem a parte de finanças e contabilidade. E aí, assim, nós de finanças somos três. Eu, do Brasil, um aluno que é do Marrocos e outro que é da Áustria. Os outros meninos, principalmente o da Áustria, ele já era super acostumado com essa metodologia. Então, ele disse que desde a graduação, eles têm realmente um pedaço das disciplinas que são ministradas no online. Então, ele já estava todo trabalhado no online. Então, para ele não foi complicado. Para o menino do Marrocos, como eu falei, ele também, esse processo está bem complicado para ele, inclusive ele não tá, ele está doente, ele tá com depressão. E para ele foi muito complicado, porque essa parte online a gente não tem contato com ninguém, né? Você fica, a gente tem que ir na escola, assim, né? Antes do Covid, né? 19. A gente ia para a escola tem um hub, e aí nós assistimos a aula nesse hub, cada aluno ia no seu camp, né, em Paris e aqui em Nice, e aí cada um assistia a aula pelo hub, e aí a gente não tinha contato físico, né? Uma vez, geralmente, um professor pedia pelo menos uma aula presencial, então todos nós nos reunimos num campo, e aí a gente tinha esse único contato, digamos assim. Então, para ele foi um dos que mais assim reclamou que é muito complicado. O primeiro ano é muito intenso, a gente tem muita disciplina, e aí a gente não ter esse contato físico é complexo. Tanto que assim, a gente conversou com o coordenador do programa, nós tivemos uma reunião com ele semana passada, terça-feira, e aí foi uma das coisas que nós temos o feedback, foi isso, que eu acho que para o primeiro ano seria interessante que todos os alunos ficassem juntos. Porque, assim, acho que juntos nós somos mais fortes, né? Assim, é muito melhor passar por tudo isso juntos, principalmente no primeiro ano, que é o período que a gente tem mais disciplina. Mas assim, para ele, como eu falei, para ele foi um dos mais complicados, mas assim, a gente já acostumou, assim, meio que o online, a gente já entrou dentro da metodologia, como eu falei, nós já tínhamos seminários online, a gente já tinha algumas disciplinas que eram online, então a gente apenas só migrou 100% para online. Então, e funciona, viu? Funciona muito bem.
Não sei se é porque as pessoas aqui já utilizam, assim, pelo que eu entendi, as pessoas aqui na Europa já estavam acostumadas com essa metodologia do online. Que bom, Lu. Legal, legal. Pelo visto é uma questão cultural, né, que não dá para a gente também obrigar que o brasileiro ou qualquer outro povo, do dia para a noite, ache que é a melhor maravilha do mundo, né, sair do presencial para o remoto, é um trabalho cultural que precisa de muito tempo, uma questão tecnológica e, enfim, pelo menos que novidade, né, se está um pouco distante da gente, assim, em termos de novidades, de notícias, FEAC vai ter aí Wi-Fi institucional, né, um Wi-Fi bem potente aí, que já está pronto na unidade 3, quase pronto na unidade 2, e, enfim, pelo menos quando a gente puder voltar a circular, isso vai ajudar, porque a gente está dando o mínimo para o aluno, que muitas vezes não tem esse mínimo em casa, claro, né? Maravilha! A gente tem umas perguntinhas no chat, que eu vou pedir gentilmente para a gente deixar para depois, mas a gente está tomando nota, tá? E aí, se Deus quiser, vai dar para a gente responder a todo mundo. Vamos ouvir um pouco das considerações iniciais do meu amigo Fabrício, que deve estar nessa terra maravilhosa que é Cambridge. E aí, meu querido, como é que você está aí? Como é que estão as coisas? Problemas técnicos. Seu microfone estava desligado, querido. Acho que ele fechou para entrar de novo, saiu para entrar de novo. Tá vendo? Até na Europa a internet dá defeito, gente. Será que o Meet derrubou ele? Não, ele voltou, agora ele voltou. Isso acontece até nas melhores famílias de Londres, né? Como se dizia, né? Imagina aqui no Brasil, né? Pronto. Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Yes, sim. Não é a internet, eu não conheço o Google Meet mesmo. Estou iniciante. Bom, Paulo, eu vou deixar aqui para responder perguntas, tá certo? Eu vou apenas fazer uma introdução só do local que eu estou, né? Eu moro numa cidade muito pequena, talvez com 9 mil habitantes. É uma cidade ao oeste de Cambridge, da cidade de Cambridge. Praticamente, posso imaginar que era como se fossem 3 bairros que se juntaram e formaram uma cidade. Eu acho que, na verdade, foi em 2017, tá certo? E só tem, para uma noção da atividade econômica da cidade, só tem um supermercado, um pub, né? Não podia faltar na cidade da Inglaterra. Tem um restaurante e uma pizzaria. Seria uma coisa, só essas atividades. Então, é uma cidade muito pequena. Tá certo? Eu cheguei aqui no dia 15 de janeiro, tá? Eu ainda não tenho esse conhecimento pleno da Inglaterra, de toda a movimentação. Mas na cidade aqui, bom, deu para ver assim, ter uma noção de que as pessoas acataram, tá certo? Até com certa boa vontade, as exigências, a lei, tá certo? Do lockdown, que foi imposta. Sempre tem infrações, mas eu acho que a grande maioria realmente acatou. Tá certo? E, bom, o lockdown começou um pouco diferente da França, foi depois, isso foi uma crítica em cima do primeiro-ministro. Começou aqui dia 23, eu acho que os outros países da Europa já estavam com 2 semanas praticamente, tá certo? O primeiro-ministro tem sido bastante criticado pela a confusão, a indecisão dele, tá certo? E assim que foi posto o lockdown, realmente eu vi uma adesão muito grande a esse movimento. Uma coisa interessante é que
é que existe uma demonstração de apoio muito grande ao serviço de saúde daqui, ao sistema, tá certo, de saúde. Muitas demonstrações de apoio e é isso. O quanto me afetou, só para resumir, muito pouco, né? Porque como eu estou numa área, vou dizer de certa maneira, rural, tá certo? Tem muitas fazendas, muitos campos, então são quilômetros e quilômetros de trilhas. Aqui não houve restrição para exercício físico, tá certo? Havia apenas uma recomendação, um limite de 2 horas, se você poderia permanecer fora, só com a sua família. Bom, e com 3 crianças cheias de energia, né? Eu aderia a esse exercício diariamente, então a gente fez caminhadas, deu para conhecer bastante o local e deu para perceber que a população também estava fazendo isso, sempre mantendo aquela restrição de espaço. Então, mesmo nessas caminhadas, nas trilhas, as pessoas sempre demonstraram respeitar, tá certo, o espaço, o distanciamento e tudo mais. Tá certo? Eles seriam mais ou menos uma ideia aqui do local. Tá bom? Então, se tiver uma pergunta mais específica, aí eu posso esclarecer. Diferente do povo francês, como ele falou, né? O pessoal o inglês, ele respeita, o francês, não. O francês, ele é muito difícil com regras. Não sei o que é isso. Eles são bem complexos, tanto que, assim, no começo do lockdown, nós podíamos podia sair o dia inteiro, não tinha restrição de horário, e aí, por conta, principalmente de Paris, nós fomos invitados a sair até 10 horas e atividade física somente até 10 horas da manhã e com 1 quilômetro de distância. Então, o francês, ele não é fácil de lidar com normas. Então, assim, por exemplo, com relação à máscara, agora nós somos obrigados a sair com máscara. Como eu falei, o lockdown acabou segunda-feira. Então, assim, quando foi segunda-feira, eu dei uma saidinha para me tirar a catinga do mofo, e aí todo mundo na rua, sem máscara, e eu usei máscara, claro. E aí, assim, as pessoas todas sem respeitar o afastamento social, que é a gente tem que respeitar o método de afastamento. Então, assim, a sorte é que aqui no sul da França tem menos, o número de casos é menor, né? Mas, assim, já morreram aqui na França 27 mil pessoas, né? E foram 141 mil casos. Então, assim, as pessoas não respeitam as normas, tanto que, assim, se você fosse pego fora de casa durante esse período, você pagava uma multa de 135 euros. Multiplica por 6 aí, a gente vê, né, como é que vai ser. E mesmo assim, na primeira semana do lockdown, assim, a quantidade de pessoas que foram multadas foram enormes. E, assim, sobre essa onda, assim, o governo tá acreditando que vai ter uma segunda onda de infecção. A gente foi liberto, né, esse começo da semana, e aí eles estão esperando uma segunda onda de pessoas infectadas, que tanto que o governo comprou 11 mil novos respiradores, né, aparelhos de respiração. Porque eles esperam que, como está acontecendo na Alemanha, as pessoas vão se infectar novamente. Então, após essa liberdade, né, essa liberdade. E agora, assim, nós podemos sair, não tem mais 1 quilômetro você não pode sair mais de 1 quilômetro de casa, só que você tem que respeitar 100 quilômetros da sua residência. E aí vamos ver, porque, assim, as pessoas realmente não gostam de respeitar. E eu acho que alguém perguntou, acho que foi o Calado, perguntou sobre as escolas, né? Então, agora, no dia 11, voltaram apenas as escolas, as creches, e a escola do ensino médio e fundamental. E aí as crianças voltaram, mas, assim, as universidades estão fechadas até setembro. Não vão abrir no verão, a biblioteca está fechada, está tudo fechado. As escolas estão abrindo ao mesmo tempo, Lu? Ou creches primeiro, depois médio? Tudo, quando abriu tudo. No dia 11, que foi liberado, depois do meio-dia foi liberado, então na terça-feira foram liberadas as creches e todas as escolas. E aí eles não vão ter, assim, parece que não vai ter as férias de verão, né, que eles sempre têm. Entendi. Mas as universidades não. Acho que tinha uma pergunta também no chat, se os seus filhos estavam indo para a escola aí. Olha,
os meus filhos começaram a ir para a escola mais ou menos no início de março, tá certo? Foi até sorte que é difícil conseguir matrícula. E eles estavam gostando, tá certo? E foi interrompido, né, com o lockdown. Tá? Então, um pouco aí na linha da pergunta do Marcelo, isso é até um ponto que me revoltou bastante aqui, foi a forma como foi feito esse estudo em casa. Né? Porque eu ouvia notícias do Brasil, e de uma forma ou de outra os professores estavam tentando se engajar em gravar aulas, tá certo? Sem nenhuma experiência. E aqui foi totalmente, para minha surpresa, totalmente diferente, tá certo? Então, o que é que eles faziam? Eles enviavam todo dia pilhas e pilhas de exercício e dever de casa para os filhos, sem nada explicando, sem nenhuma nota explicativa, tá certo? Para que eu e a minha esposa dessemos um jeito de ensiná-los. Obviamente, eles ainda estão com o desafio de aprender as coisas em inglês, né? Então, esse trabalho foi dobrado, tá certo? E você fica sem, tá certo? Sem saber o que fazer. Um vídeo, eu estou falando de nenhum vídeo foi postado. Aí, recentemente, foi que os professores, um pouco, talvez os pais dos alunos, ficaram um pouco revoltados e eu acho que a escola ela prometeu, tá certo, uma maior interação. Eu não sei o que é isso. O interessante é que a interação que eles estavam falando de antes, eles ligavam constantemente para saber como meus filhos estavam, tá certo, lidando com a situação e aprendendo, né? Então eles acompanhavam isso, mas enfim, então foi um momento difícil nesse aspecto, mas o que é que aconteceu agora? O ministro, no início da semana, prometeu seria uma primeira fase, tá certo, para aliviar o lockdown. E nesta primeira fase, a escola do que seria o ano 1 e 6 aqui, tá certo, apenas desses dois vão abrir. Para dar uma ideia, o meu filho de 9 anos, ele está no ano 5, minha filha de 7 no ano 3, certo? Então, eles não vão pegar no primeiro momento. E também não disse quando as outras séries iam incluir, certo? Então, a gente está nessa incerteza do que vai acontecer na escola. Tá? Mas, realmente, foi uma decepção esse aspecto, tá? Do ensino, do homeschooling, né? Que eles chamam aqui. Foi realmente muito difícil. E isso é nacional, né, Fabrício? É uma coisa unificada. Ou foi uma coisa mais dessa região onde você está? Paulo, eu não sei avaliar realmente isso aí. A única experiência que eu tenho, que eu vi, me parece que várias escolas, tá certo, seguiram esse tratamento. Eu acho que não tinha, diferente da universidade, tá certo? Então, talvez eles não tinham preparo para conduzir as aulas, tá certo, online. E nem, tá certo, se arriscaram em produzir essas aulas online. Mas agora eu acho que já está nessa fase e eles já estão preparando. Porque realmente há uma incerteza grande de quando vai se regularizar a aula nas escolas. Mesmo com essa volta, só para dar um exemplo aqui, vai ter que ser respeitado o distanciamento social, que é 2 metros, né? Então, a escola ela vai ter que se preparar para isso. E eles estão até programando o que é que vão fazer. Então, tanto a universidade como as escolas. Então, como você vai acomodar os alunos? Talvez vão ter que dividir em 2 períodos, coisa assim. Tá certo? Entendi. Sobre essa parte das escolas, 54% dos franceses acharam que essa decisão de abrir as escolas foi uma má decisão. Eles não concordaram. Cedo, né? Porque não tem vacina, não tem tratamento, e assim, as crianças ficam expostas, né? E são vetores de transmissão assintomáticos, muitas vezes, né? Sim.
Sem falar naquelas pesquisas que surgiram de um certo tipo de infecção, inflamação que estava dando em crianças. Parece que 3 crianças em Nova York que foram totalmente assintomáticas e que desenvolveram uma inflamação nos vasos sanguíneos e vieram a falecer. E aí, quando foram fazer o exame, elas deram anticorpos, ou seja, elas pegaram Covid, foram totalmente assintomáticos, mas desenvolveram uma síndrome que eles estão pesquisando. São casos isolados, mas levam o alerta, né? Porque esses foram investigados. Mas, enfim, bola para frente. Paulo, posso fazer uma pergunta? Claro, professora. Acho que o Cláudio também quer fazer, mas, por favor, fique à vontade. Aqui é um bate-papo, uma conversa de comadres aqui. Tá bom. Quer ir primeiro, Cláudio? Então, vou lá. Pode ir. Tá bom, tá bom. Então, é uma alegria muito grande ver vocês, Luciana, Fabrício. Eu imagino o que vocês estão passando aí. Eu imagino o quanto deve ser difícil, assim, a vontade de estar conhecendo e vivenciando e tendo essa pressão psicológica. Mas parabéns aí pelo esforço de superar isso, né? Gostei da frase, eu gosto da minha companhia, adorei, Luciana, isso aí. Eu vi que a Eveline também comentou. Então, eu queria, assim, 2 perguntas. Primeiro, se vocês sabem que a graduação aí também está tendo aula remota, e eu gostaria de saber também quais são as pesquisas que vocês estão desenvolvendo e se é possível estar continuando esse trabalho de pesquisa nesse momento. Quem começa? Eu começo? Vamos lá. Então, aqui a graduação parou também. A graduação não continuou, só continuou apenas o doutorado. Pararam tudo. E com relação à pesquisa, assim, eu tenho reuniões com a minha orientadora semanais pelo Skype. Não parou, assim, tudo continua. A única coisa que está com dificuldade, porque assim, eu participo de um grupo do pessoal do doutorado sanduíche, e aí as pessoas que estão pesquisando no laboratório tiveram a pesquisa prejudicada, porque não tem acesso à universidade, porque a universidade realmente está fechada. Você não tem acesso. Mas a pesquisa continuou. E assim, a minha pesquisa, como eu sou atuária e sou estatística, meu mestrado em estatística, conversei com a minha orientadora e ela sugeriu um tema que eu conseguisse relacionar a atuária e estatística, e a gente sugeriu uma pesquisa relacionada à ALM, Asset Liability Management, voltada para os fundos de pensão do Brasil. Ela aceitou pesquisar o Brasil, que eu também acho, assim, eu também gostei, para mim ficou interessante a minha pesquisa voltada para o Brasil, porque não que o Brasil não seja importante, mas assim, é porque fundos de pensão no Brasil é um assunto importante. Então, ela aceitou, e foi ela até que sugeriu que eu falasse o Brasil, conseguir banco de dados, então a minha pesquisa vai ser voltada para isso. E não tivemos assim, não fui prejudicada, minha orientadora, ela é chinesa, então ela não para nada, mesmo. E é bom. A gente tem reuniões semanais e assim, é bom, porque, como eu falei, assim, essa parte de você ter agenda, isso é importante. Acho que para você passar o dia ocioso, você fica alimentando os pensamentos não muito agradáveis. Então, você tem que realmente se manter ativo. Fabrício? Obrigada, Lu. Que bom, então, que você está com agenda, mas está com tempo livre. Eu vou mandar uns papers para você revisar para mim, tá? Já que você está... Paulo, assim, por exemplo, hoje eu vou dar uma aula. O Sérgio me convidou para dar uma aula e hoje, 11h30 da noite, eu vou começar uma aula. Então, assim, eu durmo... que delícia! Eu durmo 1h da manhã, então estou aproveitando o meu dia. Joia. Oi, Fabrício, desculpa, ele interrompi, querido. Bom, quanto à pesquisa... na verdade, esse período... Pelo menos uma econométrica, hein, Fabrício? Aí, trazendo aí, hein? Bom, quando a pesquisa estava um pouco
me dedicando, porque eu cheguei aqui e estava iniciando a disciplina. E, às vezes, no pós-doutorado, você não está prevista a atividade de disciplinas, tá certo? Então, eu conversei com alguns professores que eu me interessei em alguns assuntos e fui assistir algumas aulas, tá certo? E a pesquisa acabou, esse início da pesquisa envolvendo coleta, organização de dados, tá certo? Primeiro a gente tem que traçar uma ideia, tá certo? Para saber o que vai coletar, então, de forma que não atrapalhou muito, né? Não atrapalhou muito. Lembrando que quando eu cheguei aqui dia 15, tá certo? Ainda foram aí umas 2, 3 semanas só para se adaptar. Então, tem esse atraso. Ainda está tá certo. De certa maneira, o lockdown pegou mais o período recente, tá certo? Que foi justamente quando eu estava tratando disso aí. Bom, dessa forma, eu não tenho contato com alunos de pós, tá certo? Da graduação. Eu não sei bem o que está acontecendo, né? Mas a universidade, ela posta, tá certo, com certa frequência, o reitor, né, vamos dizer a versão aqui, seria o reitor, chanceler, ele posta frequentemente o que é que está acontecendo, tá certo, e as perspectivas. Então, com respeito às aulas, isso eu também não sabia, aqui o semestre, o ano escolar é dividido em 3 termos, tá certo? O último termo terminaria em julho, e na universidade não tem aula nesse último termo, tá certo? Então, o professor Márcio Veras, que está aqui também, ele me disse que esse período era reservado para os professores se dedicarem exclusivamente à pesquisa. E realmente eu procurei disciplina no departamento lá de computação, de engenharia, e não encontrei realmente disciplinas ofertadas. Mas no site da universidade, o chanceler vem dizendo que as aulas presenciais estão suspensas e vão ser conduzidas online. Certo? Eu não sei. E que toda atividade de pesquisa também vai ser realizada online. Então, a informação que está na página da universidade. É isso. Obrigada. Fabrício, defesa online, tranquilo? Defesa de tese, essas coisas, tranquilo, né? Eu acho que sim, tá certo? Eu acho sim. Também não vi nenhum atrito, nenhuma reclamação quanto a isso aí. Só não pode ter também colação de grau, né? Presencial. É isso. Aqui a defesa vai ser assim, porque a gente, no final do primeiro ano, né, que agora é em junho, a gente tem que fazer a defesa do projeto de tese, e aí a gente já recebeu o calendário, vai ser realizado também online. Não vai parar. Na realidade, a universidade não parou. Lu e Fabrício, assim, talvez vocês não saibam tanto, né? Porque vocês não estão aí realizando atividades administrativas, claro, né? Nas respectivas universidades, mas vocês sabem dizer se administrativamente as pessoas estão resolvendo e dando, né, sequência às burocracias, os processos, usando mais o expediente dessa reunião virtual como essa aqui, ou um outro expediente que às vezes se confunde, que é através de processo, só via sistema, sabe? Você assina via sistema, o cara volta via sistema. Vocês sabem se é um modelo híbrido ou se é tudo via mais reunião, assim como a gente está agora, tipo, imagina que eu botasse um processo aqui, quem vota a favor? Todo mundo está calado, então foi aprovado. Ou se é mais via sistema, ou as duas coisas. Vocês sabem dizer, assim, como é que o mundo moderno está usando, assim, aí? Não, aqui na Esquema, pelo menos, é tudo online. Assim, inclusive, assim, por exemplo, agora eu preciso... eu ia ficar no Brasil julho e agosto, e por conta do Covid, eu preferi não viajar, porque eu também não sei se vão fechar a fronteira, enfim, porque está fechado agora, não sei se eu ia conseguir voltar em setembro para o começo do semestre. Então, eu preciso do apoio da universidade para eu conseguir aluguel durante esse período, porque aqui, na França, durante o verão, as pessoas do norte descem e vêm para cá para aproveitar a Côte d'Azur, que é a parte, né, a praia da França, e aí os preços ficam altíssimos, inviáveis, e aí eu pedi esse apoio da universidade para me ajudar a encontrar uma residência universitária durante esse período das férias. E aí eles resolvem tudo assim, o expediente continuou, normal.
Eles respondem os e-mails e as reuniões, todos os contatos que ele tem com a gente é tudo online. Bom, Paulo, aqui eu realmente não tenho muita informação sobre as atividades administrativas, mas esse é um período muito sensível da universidade, em que eles conversam com os futuros alunos, eles estão conquistando futuros alunos, e essa é a parte financeira muito importante, tá certo, para o sustento da universidade. Inclusive, mesmo antes do Covid, várias universidades já estavam com problemas financeiros. Bom, também pelo que eu me informei no próprio site da universidade, o chanceler, os diretores, coordenadores, eles vêm se comunicando com grupos de estudantes. Né? Então, o vice-reitor, para dar uma ideia, o vice-chanceler, ele teve uma reunião recentemente com vários alunos potenciais na China, né? Então, eram 6.500 alunos assistindo a apresentação dele, tá certo, no YouTube. Então, eles continuam, tá certo, com as atividades normais. É uma coisa interessante que, quando ele esclarece pontos, por exemplo, como tuition, então ele diz assim, olha, todas as atividades estão ocorrendo normalmente, com exceção da aula ser face a face. Então, não há suspensão, tá certo, das taxas, das FIIs que vocês têm que pagar. E eles ainda botam isso como suporte, tá certo, essa decisão, vamos dizer, declarações ou resultados que a Faculdade de Educação tem feito, tá certo, tem estudado, e seria uma coisa como se a Andives aí também estivesse dando suporte a isso, tá certo? Então, é bem interessante esse aspecto, tá certo? Então, eu acho que está tudo normal, pelo menos na parte administrativa. Paulo, posso fazer uma pergunta? Claro, Leandro. Tudo bom, querido? Oi, pode sim. Primeiro, eu queria desejar boa tarde a todos. E queria fazer uma pergunta para o Fabrício. A Luciana também pode até responder do ponto de vista da França, né? Eu lembro de que, quando foi anunciado que a universidade ia suspender as atividades aqui, que o governo já estava prestes a falar sobre isolamento social, a gente teve uma defesa no CAEM, né? Fui na banca junto com o Fabrício, defesa virtual, e já se mencionou algumas dificuldades em relação a comprar itens essenciais, né? Depois o Brian Johnson decretou esse lockdown mais tarde do que outras regiões, né, da Europa. E eu vi que essa semana eles já estavam pensando, algumas coisas já estavam sendo mais liberadas, como atividade física em certas regiões, e que ia ter um avanço, vamos dizer assim, periodicamente em relação ao afrouxamento dessas medidas, em junho e julho. Né? Eu sei que aí já é final de ano letivo, né? Mas eu já vi notícias das universidades americanas preocupadas com o próximo semestre, porque muitas coisas envolvem dinheiro lá, principalmente as atividades esportivas. Né? Do ponto de vista acadêmico, já se falou em algo sobre retomada do semestre seguinte, ou como as pesquisas estão sendo afetadas também, se está tendo um grande foco voltado agora para a Covid. Até uma notícia hoje da Science Magazine, que teve uma enxurrada de publicação agora na área de saúde em relação à Covid, né? É quase que como a disseminação do vírus, as publicações dobram a cada 20 dias. Então tem muito mais publicação ainda para ter parecer, né? E a gente ainda não sabe como é que vai ser isso na área de economia. Se as pesquisas continuam e o foco agora é no impacto econômico de Covid, ou se cada um continua na sua linha de pesquisa, que talvez agora os holofotes não estejam mais tão voltados para elas, né? Bom, eu posso começar respondendo? Claro, a pergunta foi para você. Tudo bem. Olha, como eu disse, o chanceler ele vem publicando notas, tá certo, com certa frequência. É muito interessante essa comunicação. Nessas, ele bota o plano, tá certo, para a retomada das atividades. Não há previsão de retomada de atividades.
mas ele está sempre publicando isso aí. Então, fica aí talvez uma sugestão aí para a Universidade Federal do Ceará. Né? Uma das coisas que eles criaram aqui foi um grupo de trabalho para ver a questão da acomodação dos estudantes dos prédios da universidade. Então, estão se estudando como vai ser administrado esse espaço físico para respeitar, tá certo? Por enquanto, o distanciamento social e depois qualquer outra norma que seja estabelecida aí, tá certo? A parte de limpeza, de certo uso de máscaras. Então, isso aí eles estão pensando agora. Eles botam na página que o aluno não deve esperar, eu estou falando isso aí, para o início do ano letivo, aqui que seria em agosto, setembro, tá certo? Porque para esse termo já está estabelecido que não vai ter atividade presencial, tá certo? Eu acredito que a primeira coisa que eles vão reabrir seriam os laboratórios, tá certo? E alguns centros de pesquisa. Então, eles botam olha, não cria a expectativa que vai voltar mesmo no próximo período letivo. E eles têm trabalhado, pelo que eu entendi, 4 cenários. Isso é bem interessante, certo? Então, eles fazem uma projeção. O que vamos fazer se a recuperação for rápida? O que vamos fazer se o lockdown for estendido? O que vamos fazer se tiver ondas, tá certo? Novas ondas. E o que vamos fazer se tiver uma crise econômica, tá certo? No sistema de saúde muito grave. Tá certo? Então, é bem interessante isso aí. Eles tentam traçar o que é que vão fazer. Eles estão trabalhando em cima desses 4 cenários. Quanto à pesquisa, bom, tem muita pesquisa aqui, né? A universidade, eu me lembro que eu tive um colega no doutorado, tá certo? Ele era de Portugal e ele disse que ele tinha estudado na universidade que era muito nova, que tinha sido fundada em 1850, tá certo? Então, a noção de tempo em Cambridge é de 1200, né, praticamente. Né? Então, é uma universidade que tem muita inserção na sociedade, tá certo? E a pesquisa realmente demorou um pouco, mas já está aparecendo várias, tá certo? Departamento de psicologia, departamento de sociologia, eles estão estudando vários aspectos, tá certo, do Covid. Claro que vão desde aqueles clínicos, tá certo, vacina, tá certo, todos esses fatores aí, como os outros departamentos vêm estudando questões comportamentais e econômicas, tá certo? Aí eles eles abriram sites para inscrição de pessoas para os testes clínicos, tá certo? Para atrair pessoas que têm experiência em trabalhar em laboratórios, tá certo? Então, é bem interessante. Fizeram uma campanha pedindo doação para a pesquisa. Isso é uma coisa também que vale a pena aqui reportar, é que desde 2010 o dinheiro para a pesquisa vem diminuindo nas universidades, né, aqui. Né? Então, teve uma queda expressiva. Então, eles vêm pedindo doação para trabalhar em cima disso aí. E a economia, em especial, muito interessante que em várias partes do mundo já abriram seminários, certo, online. Né? Mas o da universidade parece que vai começar agora, da Faculdade de Economia, tá certo? Na verdade, essa sexta-feira tem um primeiro de uma série só sobre o Covid. Tá entendendo? Alguns professores já estão com working papers e alguns professores resgataram ideias antigas que se adequam. Né? Então, aqui tem uma linha de pesquisa muito forte em network, tá certo? Então, em relações sociais, então já tem alguns desenvolvendo modelos para trabalhar com esse distanciamento social, como vai afetar a network e tudo mais. Então, é muito interessante. Eles têm um canal do YouTube que estão postando lá, tá certo? Os seminários, vão postar agora, e, inclusive, notas de professores, tá certo? Notas de professores, alguma observação, são vídeos de 1 minuto, 2. Então, eles postam lá. Certo? É bem interessante isso aí.
Oi, Lu, você quer complementar? Depois tem uma perguntinha da sua amiga Alane, não sei se você lembra dela ainda, nossa coordenadora. Não, assim, sobre o Covid, na minha pesquisa, Alane, eu quero te ver, liga a câmera, please. Na minha pesquisa, a professora até perguntou se eu poderia incluir uma variável de estresse dentro do modelo que eu quero fazer para tratar esses casos extremos como uma pandemia. E aí eu tenho que pensar sobre isso. Mas na universidade eu não sei dizer se as pessoas estão estudando Covid. Imagino. Aqui eu não sei dizer muito bem. Eu tenho visto alguns estudos, claro, no Brasil, em diversas áreas. Aqui costuma ser mais lento, né? Normal. Mas o importante é que, para o bem ou para o mal, é um fenômeno social, econômico, de saúde, é um fenômeno múltiplo, chocante, que não acontecia há um século. Dá ideia para muito paper, né? Se a gente conseguir sobreviver, né? Mentalmente. É um Black Swan. Acho que isso pode ser considerado um Black Swan. Eu acho de fato. Oi, Alane, tudo bom, minha coordenadora? Como vai, querida? Oi, boa tarde. Está funcionando o microfone? Sim. Yes. Oi, Alane, bom te ver. Tudo bom? Boa tarde a todos. Luciano, você praticamente já falou aí tudo sobre como está o funcionamento da universidade. Vocês já funcionam online, não é isso? E qual a plataforma que vocês utilizam aí? É a própria da universidade ou tipo o Google Meet? E as provas e avaliações também, como é que funcionam? Certo. Então, a universidade tem um convênio com a Microsoft, então eles têm vários hubs dentro da universidade da Microsoft, então eles usam o Teams. E alguns seminários utilizaram o Zoom, mas teve um problema no Zoom, acho que foi um problema mundial, né? Um problema de vazar algumas imagens e aí foi cancelado. Então a gente usa a Microsoft, o Teams. Tá ótimo, então. E a graduação, tu sabe quais os parâmetros para o retorno, quando retornarem as aulas? Sim, as aulas da universidade estão suspensas e só vão retornar em setembro. Tá tudo parado. Assim, o que voltou mesmo dos serviços foram para o ensino fundamental, médio e as creches. A universidade realmente está parada e só vai voltar em setembro. Foi suspenso. Essa era uma dúvida que tinha também da Alane. Prova, como é que faz prova à distância, meu Deus? Isso aí eu ainda não... Da prova, então. Não sei como resolver como é doutorado, aqui. a gente não tem uma... A gente tem, claro. a prova são seminários, são papers que a gente tem que escrever. Então, isso é tranquilo, assim. Eu não sei como que é... Não sei na graduação como é as provas, né? Para graduação. Mas no doutorado, assim, basicamente, são seminários que a gente tem que apresentar e também apresentar os papers que a gente escreve para a disciplina, então é tudo online. Na graduação, não sei dizer como que acontece. Quando você virar... Eu tenho que fazer umas amizades com pessoas da graduação. No segundo ano, você vai virar PA aí você vai saber como é que são as provas da graduação. Sim. Eu não sei como, porque assim, no começo do semestre, eu fiquei como professora assistente, né, da minha orientadora, inclusive as provas eram normais, igual as nossas. Agora eu não sei como é nesse momento, se existe alguma prova virtual. Mas não sei dizer. E aí, Fabrício, tem prova aí? Qual é a plataforma aí? Paulo Matos, quando o lockdown foi efetivado, anunciado, tá certo, era a última semana, eu acho que estava na semana de avaliações. Eu não sei como foi realizado, graças a Deus eu não preciso mais fazer prova, tá certo? Eu já passei dessa fase. Né? Mas eu não sei como foi realizado, realmente eu não sei como foi realizado aqui. Mas aqui tem uma discussão de fazer tipo o Enem, fazer realmente online. Assim, estava tendo uma discussão dentro, assim, eu vi um anúncio na TV, né, deles transferirem as provas para como se fossem o Enem, o nosso Enem.
Aqui parece que vai ter também um Enem virtual ainda, mas tudo muito mas no virtual, Vamos... o Enem virtual. Como se fosse uma prova da Ampad, né? Entendo. Na sequência, a gente tem a professora Eveline e o professor Vicente também querendo bater um papo aí com vocês. Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bom, Fabrício, Luciano? Boa tarde, prazer. Pessoal, fiquei bem preocupada com isso que o Fabrício falou, sobre essa questão que ainda não tem, assim, nada... Aí há a possibilidade, por causa dessa segunda onda, né, que de vez em quando falam, se falava de pessoas ficarem imunes, e agora já está falando que pode ter um outro tipo de vírus, ou voltar a ter. Aí eu fiquei bem preocupada, porque isso pode acontecer aqui, né, já que estão conversando por aí. E se isso acontecer, realmente vai ficar bem difícil. E a gente eu fico sempre imaginando assim, para terminar agora esse semestre, né, e o próximo, a gente fez há poucos dias a demanda, já passou o tempo de oferta, a gente pode fazer um ajuste de novo, agora dia 18. Eu fico imaginando que se fosse voltar, se não falasse nessas ondas, poderia, por exemplo, abrir o número de turmas normal e colocar metade da turma, né? Eu até ouvi um comentário isso no grupo do DTE, botar metade da turma num dia, por exemplo, eu dou aula terça e quinta, aí ser uma terça, outra quinta, e a gente fazer complementos aos sábados ou à tarde, e o restante, por exemplo, 64 créditos, 32 horas aulas um dia terça e quinta, alternado, né, 16 aos sábados ou à tarde, e os outros com aulas virtuais, para sair, já ir, né, atentando. E prova, realmente, eu fiz uma coisa, depois recebi uma orientação, né, que você mesmo mandou, o Paulo e a Daniele, né, que veio lá de cima. Eu mandei uma prova, o primeiro AP, eu mandei por e-mail para todos os alunos, eles responderam à mão. Mas eu não cobrei, porque depois fomos orientados que não deveria, né? Mas a gente fica, assim, um pouco pensando, por que ainda não pensaram em coisas alternativas assim? De fazer alternado, né, para evitar uma coisa, logicamente, tendo aqueles cuidados de máscara, porque se fosse alternado, por exemplo, quando muito 30 alunos ficariam só 15, aí dava para fazer aquele distanciamento e usando máscara, eu acho que talvez fosse uma solução. Só quis ponderar, porque achei curioso isso que o Fabrício falou e fiquei preocupada, né, e não pensarem em coisa assim, desse tipo. Queria que aqui pensassem, e dando um leque de opções para professores de diferentes disciplinas, né? Obrigada. Obrigado, senhora. De fato, assim, existe um grupo de trabalho que está pensando nessa reabertura, não é pensando muito ainda no quando, mas acho que com maior ênfase no como, né? É óbvio que o como depende do quando. Se for abrir segunda-feira, o protocolo tem que ser rigorosíssimo. Se for abrir em dezembro, talvez nem precise de protocolo, se tudo já tiver passado. Então, o como depende do quando. Mas a gente reza e acredita e trabalha para que haja, assim, um entendimento diverso, amplo, assim, que são realidades muito distintas em cada curso, em cada faculdade, enfim, e que haja um leque de opções. Mas, de fato, acho que fica uma boa ideia, né, professora? De alguém criar aí um aplicativo para prova virtual, hein? Ganharia dinheiro, hein? Não sei como é que faz isso. Já existem ambientes, viu? Opa, Já existem ambientes onde você faz prova. E, se eu não me engano, o Solar, nós já tivemos professor no nosso departamento. Você vai fazer prova múltipla escolha, você já tem ambiente para prova virtual, já. Isso já existe há muito tempo. As plataformas de ensino à distância, todas elas têm. E eu acho que o Solar tem. Não, eu entendo, mas, por exemplo, quando eu, há muito tempo atrás, antes de entrar na UFC, dava isso pela FGV, online e presencial, enfim, tinha uma plataforma. Mas era um modelo híbrido, remoto e presencial. Por que eu falo isso? O aluno fazia a prova, sei lá onde, numa cidade que houvesse uma filial da FGV, tinha um funcionário que presencialmente pegava a prova, escaneava, botava no sistema, tinha uma plataformazinha de corrigir, que permitia eu dar ok, botar X.
mas tinha um mundo presencial para ajudar também. Agora o diabo é que é 100% remoto, né? Tá. E de uma hora para outra. Se você pegar... Eu participei de uma defesa na semana passada de doutorado de um cara que fez até mestrado aí com a gente, o Fabrício, tá? Era um outro Fabrício, e ele é coordenador de uma instituição que é totalmente à distância de graduação. Tá? Então, você tem diversos modelos de avaliação. Tá? Então, acho que... E a UFC virtual também, eu acho que ela tem diversos modelos, tá, lá com o Solar. Eu acho que é uma questão da gente parar, estudar e ver o modelo. Érico, o professor Vicente tinha pedido para falar, só para eu não perder... Não por isso, é porque é no seu assunto também, Vicente, 1000 perdões, rapidinho, só para não esquecer. Até porque é para vocês no DC, mas eu acho que fica a dica para todos os departamentos. A professora Marilene pediu um treinamento da equipe do Solar, né, para professores que quisessem, claro, do departamento de contabilidade. Entrei em contato com o Gabriel Paiá, que é o diretor lá da UFC Virtual, onde o Solar está, né, vinculado, e me parece que semana que vem vocês vão ter. Então, assim, rapaz, depois partilhem conosco essa experiência, e aí que outros departamentos, em se interessando também, bebam dessa água, porque, de repente, está lá a resposta de muitas das nossas dúvidas, como, por exemplo, fazer uma prova à distância, né? Enfim, mas espero que vocês aproveitem bastante essa ferramenta e depois partilhem conosco. Oi, professor Vicente, tudo bom, querido? Boa tarde. Boa tarde. Eu quero me pronunciar mesmo para dar uma saudação a todos. Estou feliz aqui que estamos 25 pessoas aí online, e graças a Deus todos com saúde, né? E eu desejo que essa saúde permaneça e reine na casa de todos vocês. Minha saudação especial aí a Luciana e ao Fabrício, que são os protagonistas desse encontro, né? Estão aí com a experiência abroad, e uma experiência que está sendo um pouco prejudicada por essa pandemia. Eu imagino que você ficar confinado aqui na nossa terra já é ruim, que eu estou vivendo isso, estou vendo, e eu acho que vocês também. Imagina lá numa terra distante, que a saída de casa às vezes é uma forma de espairecer um pouco e tal. Eu já vivi fora também, sei como é isso. E você, de repente, é só dentro de casa tendo que trabalhar, e se saía com muita limitação e tal, morrendo de medo. Enfim, é uma situação complicada. Então, a minha saudação ao Fabrício, ao Luciano, um abraço. Estamos aqui à disposição. Se não tiver outra live, o e-mail, manda aí alguma coisa, a gente conversa. Estou à disposição para vocês e no que a gente puder ajudar, tá? Eu acho que vocês já falaram muito bem como é que está a situação por aí. Graças a Deus vocês estão bem. E parece que o processo de formação aí da Luciana e a atuação do Fabrício lá na pesquisa também está tudo indo bem, graças a Deus. Que vocês sejam muito bem-sucedidos. E esse assunto aí que gerou muita polêmica também, a questão o ensino EAD, né? O ensino EAD e essa coisa da avaliação, que realmente até agora ainda estou me achando um pouco despreparado. Me inscrevi nesse curso aí do Solar para entrar um pouco. Até agora eu me sinto simplesmente... Nunca tive essa experiência, então preferi não usar meus alunos como cobaia até agora. Eu acho que a maioria dos meus colegas já tem alguma experiência lá no Instituto Virtual, alguma coisa parecida, mas eu não tinha tido. De fazer esse shift assim da noite para o dia, realmente para mim foi complicado, né? Especificamente a questão de provas, eu conheço uma pessoa que trabalha numa instituição que está fazendo isso. Ele tem reclamado bastante, porque o trabalho é dobrado, ele tem que fazer umas questões e tem um ambiente específico de aplicação que a questão fica disponibilizada para o aluno durante 10 minutos. E aqueles 10 minutos o aluno tem que digitar lá a sua resposta online, tudo no computador, e o sistema fecha naqueles 10 minutos. Se não fez a questão, morreu ali. É tipo assim, né? Mas só um detalhe aí porque se perguntou como é que é isso, já tem uma coisa funcionando, e aqui em Fortaleza é isso, né? A instituição tem o seu ambiente virtual, o contrator de terceiro, não sei como é que foi. Mas isso aí vamos ver aí com o andamento nosso, se a gente vai amadurecer para chegar até lá, né? Então é isso, eu deixar meu abraço a todos, um abraço especial para a Luciana, para o Fabrício, boa sorte aí para vocês e muita saúde para todo mundo, pelo amor de Deus, a gente tem que se cuidar, porque pelo menos aqui no Brasil a junta golpista não está se preocupando nada com a saúde de ninguém.
Aí, pelo menos, vocês têm um governo que aparentemente se preocupa mais do que aqui. Que basta se preocupar um pouquinho para ter mais preocupação do que aqui, porque aqui o cara só diz e daí. Tá? Então, meu abraço a todos. Tudo de bom. Abraço, seu Vicente. Então, bom te ver. Saudades. Vicente, e é sempre bom a gente recomendar a saúde, porque quem pegou, né? Claro, tem quem pegou assintomático, óbvio, enfim. Mas quem pegou e foi sintomático sofreu, assim, né? Alguns amigos nossos, parentes, óbvio que vocês já ouviram algum relato, professores da UFC, enfim, técnicos, alunos. Quem teve quadro sintomático sofreu, hein? Sim. Então, é sempre bom recomendar a saúde. E eu acho que o Vicente deu uma boa deixa também, hein, Lu? Para o Fabrício, talvez nem tanto, né? Porque ele já deve estar aí com 3 crianças e esposa, mas você que está um pouco mais sozinha, precisando de psicólogo, tem 25 aqui à sua disposição. O Google Meet funciona bem aqui conosco, né? Ótimo. Não, a minha diversão é ir para o supermercado. Porque é melhor, porque a gente, no lockdown, nós poderíamos ir na farmácia, no supermercado ou no hospital. Então, eu preferi ir para o supermercado, né? Acho que os outros 2 não são tão agradáveis. Então, me deram uma felicidade no supermercado. Conheci até a gente no supermercado. Foi ótimo. Mantendo a distância, né? Sim, quilômetro, com certeza. E a máscara. Lá, me mandaram um vídeo no Cidadão, lá no norte da Europa, não sei se era Suécia, alguma coisa assim. O cidadão estava com um bambolê pendurado de 2 metros de diâmetro, assim, na praça. Mas isso, não, aqui, assim, o Francisco... Isso aqui no Brasil, Vicente? O bambolê? Cearense? Não, lá na Europa, Não, aqui no supermercado, assim, porque eu não sei o que acontece. Os velhos, assim, as pessoas de mais idade estão na rua, livre, leve e solto. Com lockdown, sem lockdown, não sei. Mas se você chegar perto de uma criatura dessa no supermercado, gente do céu, é um problema. Eles faltam bater em você. E aí o Rocco falou, assim, do suprimento, né? Assim que começou o lockdown, eu tive quase uma briga no supermercado, que acabou o arroz, acabou o macarrão, e acabou o pão, e acabou o papel higiênico aqui. E aí tinha uma senhorinha no supermercado, e ela estava com, acho que ela devia ter uns 10 pacotes de arroz. E aí eu pedi para ela um pacote. Ela olhou para mim e disse que o problema era meu, que ela não ia me dar. E aí eu olhei para ela, muito obrigada, Deus lhe proteja. Fiquei indignado. Então, assim, o francês é uma pessoa bem... Ixi, mas vai para o YouTube, né? Mas o francês é um ser bem atípico. Nessa hora a gente pode xingar em português. Não, eu voltei a mandar ali para o inferno. Mas, né, eu como uma boa cristã... Paula, edita essa parte. Mas, gente, o francês é um desafio, viu? É um desafio. São difíceis. Lu, o brasileiro, não sei se é muito melhor. Eu não sei se vocês viram a imagem. Eu achei que aquilo ali resume muito, né, da nossa essência, né? Não sei se foi aqui no Ceará, enfim. Era tipo assim uma fila, macho, do... Como é que chama, rapaz? Da lotérica, por exemplo, de um banco. E aí não tem esse negócio de ficar a cada 2 metros, né? Enfim. O que é que os caras fizeram genialmente, né? Um sol grande, já 8 horas da manhã, o banco estava fechado, a lotérica, seja lá o que diabo for. Qual foi a sacada genial? Eu não sei qual foi o primeiro gênio da NASA que pensou nisso. Cara, os capacetes das motos na fila, agora de um capacete para o outro era 2 metros bem contadinho, mas só no olho eu já percebi. E todo mundo sentado do outro lado da calçada, na sombra, aglutinados em cima dos outros. Mas o capacete a cada 2 metros milimetricamente. Ixi, hashtag genial. Hashtag não vai funcionar, né, cara? Mas, enfim. É complicado. Uma coisa hoje que eu vi no jornal, no Diário do Nordeste, muito triste, né, que eu acho que é até pior do que essas espertezas, ou talvez até esse conceito de egoísmo. Eu acho que no Brasil a gente até já evoluiu um pouco mais. Mas hoje, eu não sei se vocês viram, correu nas redes sociais e saiu no Diário do Nordeste uma mãe do Colégio Cristos conversando num grupo de mães, e ela disse que não admitia que o colégio fizesse aula
junto com a unidade de outro bairro. Isso Era lá pra do mim, Benfica. Era o pessoal do Cristos Aldeota se misturando com o pessoal do Cristos Benfica. Pois é, saiu no Diário do Nordeste. Isso, para mim, me pareceu assim, novela da Globo, que eu nunca pensei que nos dias de hoje um negócio desse fosse existir. Porque é surreal, quer dizer, diante de uma pandemia, de uma coisa tão absurda, uma briga pela sobrevivência, tem alguém preocupado com quem a filha está assistindo aula virtual. É muito pequeno. Não se preocupe, não. Deus queira que essa moça, esse rapaz, eu não sei quem é, né? Passe na UFC, venha estudar conosco na FEAC. Lá ele vai estudar com pessoas de toda a região metropolitana e adjacência. A gente resolve esse problema com 1 mês de FEAC. Tranquilo, né? A gente prepara essa pessoa para a vida muito rápido, né? Isso aí, estou tranquilo com relação a esse ponto aí. Mas é um absurdo, né? Mas quem vai aprender é o aluno, né? Porque quem fez esse balaio de gato todo foi a mãe do aluno, né? Então ela não vai conseguir aprender. Ele vai entrar na FEAC, né? Se tudo der certo. Ele entra na FEAC e tira alguma lição de vida, mas a mãe dele não aprendeu. É verdade, é verdade. É muito pequeno, né? Assim, tem gente que está lutando para... Pessoal, o corona está mostrando muita coisa, viu? Além do corona. Com certeza, Érico. Falou tudo aí, viu, Érico? Muita coisa além do corona. Você está tão calado, você que é um homem internacional, rapaz. Tudo bem cheio de livro aí atrás. Não propõe aqui. Eu acho que tem várias coisas assim interessantes para botar. Eu acho que a experiência do Fabrício aqui é uma coisa realmente interessante. Uma cidade do interior, perto. Cidades do interior, elas são pequenas e elas têm uma coisa mais fechada, assim. Eu acho que essa parte, assim, que um supermercado, como você falou, eu fiquei pensando, assim, é quase como, eu me lembro lá em Berlim tinha uns subbairros mais distantes, nas pequenas cidades que elas tinham isso, assim, eu acho que é uma coisa mais complicada, ainda mais toda a questão de deslocamento dos filhos, não sei como é que é a escola, etc e tal, por outro lado, tem essa questão de você poder pegar ar, né, eu achei essa fantástica, assim, você tem espaço para você sair, dar uma caminhada na estrada e pegar ar, que isso talvez alivie muito a tensão, né. Eu, na parte internacional, só ia fazer um comentário antes, depois para o Fabrício falar um pouco mais sobre essa parte aí do interior. Eu acho que a gente tem também um pouco, é uma mistura, assim, do que está acontecendo fora e aqui, não é só Brasil. Eu também vi uns 2, 3 memes que o pessoal fala, isso é o brasileiro, tem que ser estudado pela NASA, mas eu vi que a foto, na realidade, é de um tailandês, do cara de Hong Kong. A gente acha que no resto do mundo não existe essas gambiarra. Na Índia existe gambiarra que só vendo, assim. É interessante ver essas coisas acontecendo, assim. Eu vi um daqueles especiais que tem documentários sobre a pandemia, e quando você vê os documentários sobre a pandemia, até aí você duvida que seja um cisne negro, porque na realidade existia indícios suficientes para se você estar esperando alguma coisa de uma ruptura, né? Então, não é um cisne completamente negro, ou seja, é uma coisa meio assim, vai existir. Não é porque não existe o cisne negro, mas você não pode negar que ele vai existir. É uma coisa meio até epistemológica, assim, relacionada com o cisne negro, né? O rinoceronte cinza dele, assim. Mas a gente tem, a gente não tem toda a informação possível, assim, mas tem equipes preparando vacina já desde a SARS, esperando a pandemia. Só que não é investido o suficiente naquilo, né? Porque ninguém sabe quando é que vai acontecer, mas que existe gente em informação sobre essa possibilidade, existe. A gente não sabe a extensão, né? Onde está agora. E talvez até toda essa reação que a gente esteja tendo exatamente porque a gente não sabe realmente qual é a extensão, onde é que para isso. Vai ser um processo de aprendizado para pandemias futuras, né? Se tentar fazer vacinas mais rápidas, as vacinas que eles estão fazendo no modelo aqui. Mas já basta essa, pelo amor de Deus, não fala em futuras, não. Não, é só você ver o texto, na realidade vai acontecer algumas pela frente. Essa aqui é a terceira, na realidade você tem que pensar que já aconteceu a SARS e a HN1.
Aí o cara está mostrando na Índia como é que o pessoal está tratando H1N1 em 2018, 2019, antes dessa aqui. Ainda estavam tratando a pandemia, ainda estavam morrendo gente de H1N1. Essa aqui é a que deu um salto, provavelmente vão ter algumas pela frente não tão graves, mas talvez tenha uma mais grave pela frente. Mas essa questão assim, da internacionalização, que os países reagem de maneira diferente. Inglaterra de uma maneira, França de outra, né? Culturas, né? Mas o Brian Johnson apanhou, na realidade, a história dele ter ido para o lockdown depois, até o Fabrício e o colega que estava falando, o Leandro Rocco, já iniciou a comentar sobre isso, né? A história da Inglaterra é interessante, o cara iniciou negando, e depois de 2 anos teve um estudo científico, o cara vamos fechar as portas, né? Uma coisa assim. Você tem a percepção aí do Fabrício, que na Inglaterra, sobre a avaliação dele, sobe e desce, como é que é isso? Só fechando aqui. Bom, quanto à cidade pequena, realmente, a experiência... Veja bem, eu estou numa cidade pequena, próximo de uma cidade pequena, porque Cambridge é uma cidade pequena. Para dimensionar um pouco, a cidade com 9 mil habitantes, 10 mil, eu acho que só a Aldeota aí tem 30 mil pessoas, né, 40 mil, então você vê, tá certo? É algo pequeno. Eu circulei por várias cidades próximas aqui, pequenas, tá certo? Essas caminhadas, e vi, tá certo? Isso realmente. Mas eu vi no jornal reclamações em cidades maiores, tá certo? Então, eu não sei se essa dificuldade de acatar com as determinações é uma coisa realmente só do Brasil. Houve muita reclamação em Nova York, tá certo? Em Londres. Tá? Então, realmente é muito fácil para mim, assim, porque o estresse era aliviado, tá certo? Quando você pode sair de casa, tá certo? Com seus filhos. Mas o Márcio Veras, inclusive, ele teve que ficar no apartamento dele, não tem para onde ir, ele estava em Cambridge, tá certo? Então, isso aí, imagina numa cidade grande. Então, são experiências distintas, não dá para eu tirar o que eu estou passando, tá certo? O que outras pessoas estão passando em outras cidades. Né? Como eu falei, o Márcio Veras já em Cambridge já tem dificuldade. Já foi muito mais estressante para ele. Né? E ele está com crianças em casa, crianças pequenas. Tá certo? Quanto ao Boris Johnson, né, que o pessoal tem um apelido carinhoso para ele, o Bojo, ele vem sendo criticado realmente constantemente, e ele é muito confuso. No início eu até assistia, tá certo? Cada vez que ele ia para a televisão, e você nota, ele partia muito da incerteza sobre as coisas, tá certo? Então, preferiu reagir mais passivamente, tá certo? Quando as coisas agravaram, ele... Tá? Então, mesmo na retomada agora, é uma enxurrada de crítica em cima dele. Eu vou dar um exemplo aqui, tá certo? São problemas que o Brasil tem que pensar, assim, uma hora ou outra. Tá? Então, ele chega e diz assim, olha, vamos passar... Olha, agora, quem não pode trabalhar em casa, tá certo? Fazer um trabalho remoto, vá ao trabalho, tá certo? Mas evite pegar transporte público, tá certo? Pegue carro, vá de bicicleta. Aí o resultado, olha, o anúncio dele, tá certo? Na segunda, falando sobre a primeira fase, ainda de 2 semanas para frente, ia ser implementada a primeira fase, tá certo? Que era esse leve alívio. Eu já notei, tá certo? Nesse dia que eu fui dar caminhada, eu já notei muito carro na rua. Muito carro. E carro aqui só foi permitido para funcionar em atividades essenciais, que era polícia, hospital, tá certo? E supermercado. Então estava cheio, e você via que eram, tá certo, gente passeando, com carro conversível. Então, realmente tem esse estresse, mas isso já reduziu. Mas o que aconteceu com o que ele falou, que as pessoas reclamaram? No outro dia, o metrô lá de Londres estava abarrotado de gente. Tá certo? Então, qual é a crítica? Especialmente o Partido Trabalhista, que criticou bastante. Toda vez ele está criticando. Como é que você libera as pessoas para trabalhar, tá certo? Quando as pessoas que mais vulneráveis, tá certo? São as pessoas de baixa renda, que não podem trabalhar remotamente e que moram longe do posto de trabalho.
Qual foi o resultado? Então, foi esse abarrotamento, tá certo, dos transportes públicos. Era realmente o metrô lotado. A distância inexistente entre as pessoas. Então, ele vem sendo bastante criticado. Bastante criticado. Tá certo? Ele é muito confuso. Ele lança, vamos dizer, olha, mudanças, tá certo? E não dá detalhes, não tem previsão sobre os resultados. É complicado. Complicado mesmo. Eu nem sabia que era tão criticado aqui. Tá certo? Mas, enfim. Seria isso. E a Luciana... Maravilha, maravilha. Gente, deixa eu só, rapidinho, desculpa, Lázaro. Surgiu um outro imprevisto aqui, outra reunião aqui que eu vou precisar ir, mas eu não queria, assim, que necessariamente por minha causa, já que os nossos convidados são nossos amigos, estão em casa, não queria que necessariamente vocês encerrassem a conversa por minha limitação aqui, tá? Pediria, assim, então, gentilmente, se vocês puderem me dar licença, vou apagar ali um pequeno incêndio, e aí, por favor, continuem conversando, conversa muito prazerosa, e já me despeço aqui, renovando meus agradecimentos a todos, em especial a Lu, Fabrício. Queridos, que Deus os abençoe aí, muita saúde, viu? Obrigada, Paulo, pelo convite. Estamos juntos para conversar sobre qualquer coisa, até para ser um bom ouvido, um bom psicólogo, tá? Uhum. Um abraço a todos. Semana que vem não vai haver live por causa dos encontros universitários, mas na outra semana a gente está preparando uma live aí caprichada para todos nós, tá bom? Boa noite, queridos. Até mais. Até mais. Até. Bom, gente, eu acho que eu vou encerrando aqui a gravação, né? Sucesso a todo mundo. Também eu acho que Luciana já é o quê? 11 horas da noite aí para você? Não, ainda não, né? Não, 10h25. Mas eu vou dar aula hoje. Eu vou dar aula 11h30. Luciana, fala um pouco aí. Oi? Fala mais um pouco sobre essa tua cidade aí. Qual é o tamanho? Eu estou muito bem, mas... gente. Assim, a minha cidade, eu estou em Nice, eu estou no sul da França. Então, aqui é muito agradável. Muito agradável até. Bem, porque aqui é praia, o clima é bom, mas aqui o sul da França, eu tive sorte, porque o sul da França, o clima é super agradável, não é frio como em Paris, nem é chuvoso como em Lille, que são as outras sedes. Então, mas aqui as praias estão fechadas, então eu não estou aproveitando a praia, mas eu posso caminhar pelo calçadão da praia, mas a praia está fechada. Mas aqui tá bem, assim, foi liberado, agora foi liberado as lojas abriram, só os restaurantes e bares estão fechados. Então, você foi solto só um pedacinho, não tanto. Pronto. Pois, gente, eu vou deixar a sala aberta, tá? Vou parar aqui a gravação, porque eu também estou ouvindo aqui umas coisinhas, e quem tem criança pequena, o Cláudio até... apareceu o menino dele aqui, eu estou trancada do escritório para os meus não entrarem, tá? Vou encerrando a gravação por aqui, mas vou deixar a sala aberta, ok? Um abraço a todos, até a próxima. Obrigada, Dani. Abraço. Bom, pessoal.